Essa ministração de hoje tem como tema Libertos do Império das Trevas. Diga comigo, libertos do Império das Trevas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. O versículo que nós vamos ler é um só versículo, que é o 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repita comigo: Ele me libertou do império das trevas. Diga: Jesus me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, amados. Queridos, falar sobre esse assunto de o crente ser liberto do império das trevas é de fundamental importância para a igreja. Porque falar sobre isso é de fundamental importância para a igreja? Porque muitas vezes a igreja, ela não tem a revelação forte dentro do coração acerca desse assunto. A Bíblia diz que a exposição da palavra de Deus traz luz ao nosso entendimento. Mas a Bíblia fala também que, por você não ter conhecimento, você pode ser destruído. O meu povo, lá em Oséias 4:6, diz, é destruído por falta de sabedoria. Sabedoria, você tem que adquirir conhecimento, e a sabedoria ser nessa prática desse conhecimento. Como assim, pastor? Você adquire conhecimento na palavra de Deus, coloca isso em prática, se torna sabedoria, a sabedoria é a prática do conhecimento, ou seja, a sabedoria, ela te promove. Observe que sempre a sabedoria, ela nos promove. Então, enquanto nós não temos revelação do que é a libertação, nós nos sentimos acusados, nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos e muitas vezes nós damos autoridade àquele que Deus, o Senhor Jesus, o reduziu a nada lá na cruz do Calvário, que é Satanás. Ele muitas vezes recebe essa autoridade quando nós damos essa autoridade a ele e por falta de revelação do que Cristo fez por nós. Você observa que tem muitos crentes, tudo deles é o diabo. Satanás está fazendo isso na minha vida, Satanás está fazendo isso na minha casa, Satanás está fazendo isso nos meus negócios, Satanás está fazendo no meu filho, na minha filha, na minha vida. Alguma área sempre a pessoa está dizendo, Satanás está fazendo isso. Aparentemente, parece que a igreja do Senhor, ela vive uma vida de fracasso, de derrotas. Aparentemente, por que eu digo aparentemente? Porque muitas vezes é para o crente viver reinando em vida, como a palavra do Senhor nos fala, e esse crente muitas vezes vive cabisbaixo, ele vive desanimado, ele vive uma vida de incertezas, ele vive uma vida muitas vezes, sabe, de angústias, e o Senhor nos fala sobre essas questões, quando Ele nos diz que Ele nos libertou do império das trevas, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, antes vocês estavam fadados a viverem debaixo de um dono, e esse dono era Satanás, e agora vocês precisam entender que quando eu libertei vocês do império das trevas, eu tirei vocês da mão do antigo dono. O antigo dono era o diabo, ele mandava em nossas vidas, e a gente precisa ter essas revelações. Até que ponto nós temos revelação a respeito do que Cristo é em nós, ou o que nós somos em Cristo? Quando você é uma pessoa que vive na dúvida, e achando que Satanás ele ainda tem força para, sabe, trabalhar em você, fazer da sua família o que ele quer, quando você acha que Satanás tem força para agir na sua vida, na sua casa, família, negócios, etc., então você está dando autoridade a ele. A Bíblia fala claramente, não deis lugar ao diabo. E muitas vezes nós estamos dando lugar ao diabo pela falta de revelação da palavra, pela falta do conhecimento da palavra. E quando nós conhecemos essa palavra e entramos em prática com essa palavra, nós começamos a andar em triunfo, em vitórias. Nós vivemos debaixo do governo de Cristo. Diga: eu vivo debaixo do governo de Cristo. Irmão, debaixo do governo de Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo, a Bíblia diz, quando Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele está dizendo, Ele
nos levou para uma posição de reis. Diga, reis e sacerdotes. Então, nós temos essa posição em Cristo Jesus. Então, quando você se sente, você dá essa folga a Satanás, que você acha que é o diabo que está trabalhando, é o diabo que está agindo, mas pastor, eu tento às vezes absolver dentro do meu coração que ele não está agindo em minha vida, e que Cristo é quem reina em minha vida, mas quando eu vejo as coisas, que eu sei que Satanás está agindo ali, a gente precisa entender o que a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz claramente assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, precisamos entender a história dos seres humanos na face da terra. Tem um divisor de águas. A história antes de Cristo e após Cristo. Antes de Cristo, no pacto da antiga aliança, ou seja, antes de Cristo, Satanás ele tinha autoridade para acusar as pessoas. Depois de Cristo, após a morte e ressurreição de Cristo, foi um divisor de águas. Porque ali foi quando Cristo anulou a autoridade de Satanás sobre nossas vidas, como acusador. Preste a sua atenção. Jó diz que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. O versículo 12 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, antes da aliança, antes do pacto com Cristo, Satanás tinha essa autoridade. Só que nós precisamos entender que após o advento de Cristo, Satanás ele perdeu a liberdade de te acusar. Mas por quê, pastor? Porque nós temos o sangue do Senhor Jesus que nos purifica todo o pecado, amado. Então a gente precisa entender que sempre nós estamos eminentes de autoridade. Enquanto você se sentir acusado pelo maligno, enquanto você aceitar que Satanás está dizendo para você que você não é mais nada, que você não consegue, e ele começa a mostrar os seus defeitos, as suas falhas, ele vai ter força para lutar contra você. Porque você é como se ele estivesse fazendo um jogo com você e você absolvendo inconscientemente. Você absolve o que ele diz e você pensa: eu fiz isso errado. Eu não sou nem merecedor de estar na frente de Deus. Olha uma coisa muito interessante. A gente vê, às vezes você comete um pecado e é tão forte que você diz assim: eu não tenho nem força de pedir perdão a Deus. Você sabia que não é você pensando isso, mas é Satanás falando na primeira pessoa, com você, lá, na sua alma. Ele diz: eu não tenho força, eu não tenho moral, eu não tenho, autoridade de estar diante de Deus. E você traz aquela palavra que entra na sua alma como real para você. Eu te pergunto, a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo veio para nos purificar de todos os pecados. Diga, todos os pecados. Sobrou algum pecado? A Bíblia diz que nós temos o nosso direito em Cristo em reinar em vida. Então você precisa entender isso. Se a Bíblia fala isso, eu tenho que crer. Então Satanás, ele vai sempre te acusar na primeira pessoa. Você vai pensar e não é você. Ele formula em sua mente. Ele tenta tirar você, decair, faz com que você decaia da graça. Então ele vai lutar contra você para você pensar que você não é capaz, que Deus não está te recebendo como ele recebia antes, que muitas vezes o cara se sente abandonado. Ele cria essa imagem em você e você cria um sentimento, ativa o sentimento de abandono. Eu acho que Deus não está olhando mais para mim. Aí você começa a ver as coisas tudo dando errado e você diz assim: Deus não está olhando para mim, eu oro, nada acontece, as coisas não estão acontecendo.
Sabe o que faz isso? O inimigo. Ele vai lutar contra você, pega aquela palavra que você liberou e ele ativa na sua vida aquela área que você está dando liberdade a ele. Então você precisa entender, quando o Senhor diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está dizendo assim: você está em uma posição, em um reino seguro, que é o meu reino. Então, se você entender isso, você vai começar a fechar as brechas para o acusador. Diga ao seu vizinho: fecha as brechas para o acusador. Queridos, vamos pensar comigo o seguinte. Olha o que diz em Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é que atua nos filhos da desobediência? Satanás. Eu pergunto a você: você é filho da desobediência? Então você precisa entender isso. Às vezes, nós vivemos numa religiosidade tão forte, é tão estruturado, arraigado dentro da gente, a acusação, quando a gente vê alguém caindo de posição, alguém entrando em pecado, alguém cometendo alguma coisa que o Senhor não se agrada, e a gente julgar aquela pessoa. A gente precisa entender o seguinte: uma aliança feita, você sabia que a Bíblia diz, uma aliança meramente humana não pode ser revogada? Ou seja, eu faço uma aliança com você, um pacto com você, eu não posso revogar aquele pacto. Imagina a aliança que nós fazemos com Deus. Aí quando o Senhor nos diz que Ele, versículo 1 de Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele está dizendo: vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, e vocês precisam entender, nos quais esses pecados andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo assim: vocês estavam em pecado, vocês estavam amarrados debaixo de um jugo maligno, vocês na verdade estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Aí ele começa a nos mostrar a importância que nós temos. Por isso, amados, nós não podemos colocar o olho na Bíblia, os olhos na Bíblia, e ler um versículo como Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. Você não pode olhar para simplesmente Colossenses 1,13 e dizer assim: ah, que lindo, esse versículo é uma maravilha, esse versículo é bacana, esse versículo é um versículo em que realmente Deus me fala algo muito forte aqui. Olha que coisa linda, Deus me deu, me transportou, me tirou do império das trevas, Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, como se fosse uma informação. Não, você tem que se apegar com isso e dizer: isso é real em mim, isso é real em mim. Pastor, e quando as coisas não estão acontecendo como eu quero? Aí você precisa entender a autoridade que você tem em Cristo, a autoridade de você desfazer, destruir toda a obra de Satanás, de você anular todo o sofisma. Sofisma é um engano, amados. Então o inimigo, ele vai tentar sempre lançar dardos, setas inflamadas e ficar te observando de longe. Quem não está arraigado na fé, as setas pegam as pessoas, e ele vai ver. Como é que ele vê que você acerta? O dardo que ele lançou em você pegou. Sua reação. Não diz assim: conhecereis a árvore pelo fruto? A manifestação do seu comportamento, aquilo que você faz, Satanás disse: eu peguei ele. Então, aí é quando muitos crentes, por não terem entendimento, diz: ah, Satanás está trabalhando, ele me pegou, ele está atuando na minha família, ah, a gente deu brecha e tal, e tal, e tal. Amados, é o seguinte é esse: deu brecha, fecha a brecha. Diga ao seu vizinho: deu brecha, fecha a brecha, irmão. Pastor, como é que eu faço para fechar a brecha? A partir da hora que você olha para o sangue de Jesus Cristo e diz: Senhor, passa sobre mim, fechou a brecha ali. Quem está entendendo? A partir da hora que você diz: Senhor, me perdoa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: existe algo mais forte do que o sangue de Jesus? O teu pecado, o mais forte pecado da sua vida, ele não é mais forte do que o sangue de Jesus. Diga amém, igreja.
pastor, quer dizer que se eu pecar, por mais grave que seja, o sangue de Jesus passa sobre você e você é purificado na mesma hora. Satanás, ele quer confundir as pessoas. Quando o Senhor nos diz, Jesus nos tirou do império das trevas, quando o Senhor nos diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele está dizendo, vocês estão debaixo de um reino seguro. A aliança que nós estamos hoje nela, é uma aliança perfeita em Cristo, amados. E aí que você precisa entender quem é você, a sua posição em Cristo. Mas pastor, eu pequei, não importa. O Senhor está dizendo, vocês têm a liberdade. Não faça dela libertinagem para você viver pecando, porque a Bíblia fala que se você vive pecando, amados, você vai ter morte, você vai adoecer. Você pode ter uma fraqueza espiritual primeiro, depois você pode adoecer e depois você pode morrer. Por isso que o Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, examinai-vos. Olha, os filhos eleitos de Deus, diga, eu sou filho eleito de Deus. Irmãos, são filhos que estão numa posição de comando. Vocês são sacerdócio real, nós somos sacerdotes reais. Nós estamos aqui numa posição de reino. E quando a gente esquece isso, amados, a gente começa a sofrer. Nós começamos a ter insegurança. Nós achamos que Deus nos abandonou. Não, eu não acho que Deus me abandonou. Nossas reações demonstram que Deus nos abandonou. A gente entra em desespero, a gente perde o sono, a gente fica triste, a gente fica dominado, sabe, por um infortúnio, sabe, tão forte que a gente, muitas vezes, as pessoas veem a tristeza na gente. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou ler uma coisa aqui para você que o Senhor te fala nessa noite. A posição que você está em Cristo, quem é você em Cristo, e que você é comandante. Você é rei, você comanda o território que Deus te entregou para você reinar nesta terra. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era, olha só, meu Deus, o qual nos era prejudicial. Sabe o que ele fez? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Eu vou ler de novo, porque você não recebeu isso não. Se você tivesse recebido, você tinha respondido com mais, sabe, avidez, com mais força. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Eu vou ler o 13 de Colossenses 2 e o 14, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vocês e que constava de ordenanças, o qual era-nos prejudicial, removeu-o inteiramente, diga, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A dívida que você tinha com o Senhor já foi encravado na cruz. Deixa eu te falar uma coisa muito boa. O pecado que você cometeu ontem já está perdoado. O pecado que você cometeu hoje já está perdoado. E eu vou até muito mais. O pecado que você vai cometer amanhã, o Senhor já providenciou o sangue sobre a tua vida. Diga ao seu vizinho: não decaia de posição. Decair de posição é decair da graça. É quando você faz da liberdade libertinagem. Decair da graça é decair dos favores do Senhor, das promessas do Senhor. Decair da graça é você não ver as portas dos céus abertas para você. Quando, pastor? Quando eu faço da minha liberdade libertinagem. Ah, quer dizer que o que eu pequei amanhã, Deus já me perdoou há 2000 anos atrás. Ah, então eu vou cair na gandaia. Não faça não isso. Porque a Bíblia fala que o Senhor corrige, disciplina e o quê? Açoita. Ao filho que ele ama,
Amém ou não amém? Ele vai o quê? Disciplinar, que é o que você está ouvindo agora. Corrigir, se você sair da vontade do Senhor, vem problemas para você. E ele vai açoitar. E o açoite não é bom não. Diga ao seu vizinho, o açoite não é bom não, irmão. Então tenha cuidado nisso. Eu não posso fazer da minha liberdade. Cristo me tirou do império das trevas. Olha que coisa linda. Eu estava morto. Eles vêm comigo. Eu te vivifico, eu te dou vida. Vem comigo e entenda que seus pecados estão perdoados. Agora, ele fala sobre termos cuidado para não fazermos da liberdade libertinagem. Agora, vai para Hebreus, só para você entender aqui. Hebreus, tem um trecho aqui da palavra que eu acho legal, que é Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, meu pai. É 2. Capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. Vamos lá. Olha como é forte isso. Eu quero que você saia daqui com convicção de que você é perdoado em Cristo para sempre. Hebreus 2, 14, diz aqui: visto, pois, que os filhos, diga os filhos. O que é que os filhos têm? Participação comum da carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, diga, pela morte do meu Senhor, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem é ele? O diabo. Então lá na cruz do Calvário, Jesus destruiu o poder do diabo completamente. Então você precisa ter essa convicção dentro de você. Se ele destruiu, foi destruído o poder da morte contra as nossas vidas em Cristo Jesus, para que tenhamos vida e uma vida abundante. Aleluia. Ele tirou, diga a pessoa que já falou, Jesus tirou o poder de Satanás completamente. Então, irmão, para de estar dando força a ele. Irmão. O diabo está dizendo todo dia: me dá uma forcinha aí, diga que eu estou na tua vida, me dá uma forcinha aí, diz que sou eu que faço tu beber, fumar, se drogar, se prostituir, dá uma forcinha aí, diz que sou eu que estou agindo aí, esse comportamento errado do teu filho, diz que sou eu, e aí o cara atribui. É o diabo que está fazendo. Tome a autoridade que Deus te deu. E você precisa dizer: basta